Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Francamente Cripto. Hoje a gente vai falar sobre estratégias de trade com NFTs. E aqui acho que é um momento quase que único aqui na história do podcast, né? Que é o Full House, né? Estamos aqui de casa cheia com todo o time de research para conversar com você. E para você entender aqui basicamente quem é o outro membro do research, a gente vai apresentar ele como convidado, basicamente, mas ele não é um convidado, um cara que faz parte aí do nosso dia a dia. Mas antes de falar quem é especificamente, queria dar aqui as boas-vindas ao Rony Schuss, que tá do meu lado direito. E aí, Rony, tudo certo? Tudo certo aí, esse convidado mais que especial, grande Bernard aí, depois vai se apresentar, mas tudo tranquilo. Maravilha. E você, Luca, tudo bem com você? Tudo tranquilo, tudo ótimo. Queria pedir só pra Tunísia não ferrar o meu bolão mais, né? Vamos torcer para você ser campeão no bolão da família e o Rony também, os dois em primeiro colocados, né? Vamos ver como é que termina essa Copa do Mundo aí para vocês no bolão. Bem, para a gente entrar no papo de hoje, a gente tem um convidado aqui muito especial que tem um apelido bem interessante aqui, que é o Bernard The Rock Pedra. Seja muito bem-vindo, Bernard, aí. E se apresenta para o pessoal aqui e fala por que você virou trade de figurinha. E aí, rapaziada, meu nome é Perna Pedra, né? The Rock O Pedra. The Rock Vamos. do Recreio, The Rock Boa. do Recreio, isso. É, Bem, virei trader de figurinha, foi um nicho que eu gostava muito em cripto, me amarrava demais nisso, assim, via que era uma junção da parte, assim, cultural da internet, aquele rolê todo de memes e tudo mais, concretizando ali, virando uma coisa mais séria, virando realmente uma parada mais cultural e misturado com arte, assim, e acabei me interessando demais nesse nicho, comecei a me aprofundar ali, entrei em cripto com DeFi, só comecei a conhecer NFT, falei, cara, isso aqui é muito irado, isso aqui tem um potencial muito grande, e vi essa galera toda comentando, vi o espaço crescendo, aí falei, cara, é isso que eu quero, né? Me especializei no nicho e estamos aqui agora. Boa. Cara, assim, vou trazer um preâmbulo aqui que eu sempre acho interessante quando a gente fala de NFT, que é o histórico, talvez não tão recente, né? Quando a gente olha para o ciclo de 2020, e aí o NFT, quando ele ainda está de uma maneira incipiente, a gente tem alguns casos ali de NFTs foram vendidos por quantias interessantes, mas nada como a gente viveu em 2021. A gente olha para esse cenário de 2020 e vê uma coisa interessante, que inclusive é um dado que eu gosto bastante de usar, que é todos os trades, na verdade, de NFT que foram feitos em 2020, o resultado esperado ali numa distribuição de resultados era uma perda de US$ 600. Ou seja, o trader que estava ali tradando esse tipo de ativo, ele tinha uma expectativa de perder US$ 600, isso no agregado. Quer dizer o quê? Que a gente tinha uma parcela dos traders que ganhava US$ 600, outro que perdia US$ 600, obviamente essa era muito maior, e uma distribuição ali pontual de algumas posições que o cara ganhou US$ 100.000 ou US$ 200.000. E aí, quando a gente olha pro trade de NFT no ano seguinte, né, em 2021, você já vê um cenário assim maravilhoso de evolução, né? E isso falando de um ativo que basicamente não é fungível. Então você está tradando aquela posição especificamente. Em teoria, ele não deveria ter paridade com outro ativo, pelo menos não na sua essência, né? Você está falando de algo diferente. Só que hoje não. Hoje você tem agregadores, você tem compras em bets, né? Você tem a discussão de floor price. Tudo isso relembra muito o que acontece mesmo com os tokens fungíveis, né? E aí eu queria entender assim, qual que é a lógica por trás de um trade de NFT, né? Qual que é a ideia de você comprar num ponto e vender no outro mais caro, né? Quais são... A gente tem análise técnica para definir compra de ativos fungíveis, mas como que funciona isso em NFTs? Quando a gente fala de NFTs, assim, a gente acaba entrando num âmbito muito pessoal, né? Que acaba, querendo ou não, quando a gente vai investir em alguma coisa também é isso. Você vê um fundamento naquilo ali por princípios seus que você tem de conhecimento geral e conhecimento geral do mercado, do que o mercado está precisando, do que o mercado não está precisando, do que é inovação, o que não é. Quando a gente fala de NFT, não muda muita coisa. A gente entra nesse âmbito também, mas a gente tem um toque ali mais pessoal, que é a parte de nichos, assim. Então, às vezes, você vê uma criação de comunidade em cima de, por exemplo, em cima de música, NFTs de música, ou em cima realmente de arte. E isso acaba puxando nichos ali um pouco mais pessoais ali, de galera que trabalha nessa área, que começa a se interessar mais sobre aquilo. Pô,
e realmente você cria uma comunidade concreta ali em cima dessas pessoas. Aí você acaba tendo duas visões para NFT. A parte que é a parte cultural, de comunidade, em que você vai ter essa junção assim de pessoas criando conexões ali, criando contato, fazendo networking, e você vai ter essa parte de investimento dependendo do sucesso dessa comunidade, né? Então, uma das maneiras da gente ver isso é a partir disso. A gente tem essas duas visões, assim, de quando a gente fala de NFTs, assim. A gente tem a parte da comunidade em que você entra ali porque aquilo ali é um nicho seu, que você gosta ou que você trabalha sobre aquilo, que você tem interesse naquela comunidade por conta disso, ou você vê aquilo como uma estratégia de investimento mesmo. Então, assim, você tem o por mais que a gente tenha essa discussão assim de preço e valor, você sempre vai ter um valor agregado ali, dependendo de para onde você está olhando, sabe? Se você está olhando ali para fazer conexões, para aprender mais sobre o seu nicho, você tem um valor ali concreto já daquilo. Se você está vendo um preço ali, você realmente tem que tipo ver o quanto aquela comunidade está crescendo, ver o quão o espaço precisa daquela comunidade e quão influente aquilo vai ser assim, tipo, no mercado aberto, assim, no mainstream, por exemplo, com mais pessoas ali em volta entrando, ou ali até mesmo dentro do próprio nicho de NFTs. Legal. Pessoal, eu vou falando aqui. Quer fazer uma pergunta? Quero fazer uma pergunta assim, quero um pouquinho mais de detalhes da parte prática, assim, como é que funciona essa questão de trade de NFTs, né? E, por exemplo, pode explicar para o nosso ouvinte aí um pouquinho como é que funcionam os floor price, Price, engasgou como aqui. funcionam os floor prices das coleções, como é que eu posso, por exemplo, né, como o André falou, as NFTs são ativos obviamente não fungíveis, né, como o próprio nome fala, como é que eu consigo liquidez nesse ativo, né? É muito fácil eu ter liquidez por um ativo fungível grande como o Bitcoin, Ethereum, uma ação. Como é que eu consigo essa liquidez, ou não consigo, né, para uma NFT? Como é que eu poderia até no limite fazer uma estratégia de trade, de como shortar uma NFT? Existe a possibilidade de fazer essas coisas? Como é que funciona isso, assim? Calma aí que veio muita pergunta aqui agora, mas assim, tá me lembrando aí no meio. Beleza. Quando a gente fala de trade assim na parte mais prática, é aquilo, a gente abrindo o OpenSea, um mercado secundário desses de NFTs, ou até mesmo mintando direto ali no mint primário de uma coleção, ou a partir de agregadores de mercado, que são mercados que juntam todos esses mercados secundários, e você tem ali as opções assim dentro de todos esses mercados ali. Você vai ter o OpenSea, que você tem 2,5% de taxa, vai ter o LuxRare, que tem 2% de taxa, o X2A2, que tem 0,5%. Esses agregadores de mercados mostram o preço dessas coleções em cada um desses mercados, né? Então, a partir dali você vê assim, ó, esse NFT aqui tá mais barato, vou comprar ele. E a partir que você comprar ele, você traça uma estratégia. Aí você tá fazendo aquilo ali como investimento, aí entra aquele papo ali de preço e valor. Você tá fazendo aquilo para você quer ver o preço subir. Então, beleza. Você vai ter alguns fatores ali que acho que são três, na verdade, em que você determina a liquidez desse NFT, que é o Global Bid Bot, que é os bots globais ali que ficam mandando bid em cima do seu NFT, dependendo assim do quão popular seja essa coleção. E você vai ter o floor price da coleção mesmo, que é o preço desses NFTs mais comuns, assim, dos NFTs que não são raros, que tem os traits mais comuns. Os traits, no caso, são as características desses NFTs, que você vai ter ali, tipo, um preço a mercado, por assim dizer. Uhum. Então, você tem esses dois fatores ali, e você tem um terceiro também, que é o trait floor, que é geralmente por onde você vende o seu NFT pelo trait mais raro que ele possui, e você vai vender pelo floor desse trait. Uhum. Então, por exemplo, eu tenho um NFT que o floor price dele é um NFT comum, mas ele tem um trait raro que vale 10 Ethers, assim, tipo, o último preço ele vendido a 10 Ethers. O floor price da coleção está em 5. Aí você tem essas duas opções assim de liquidez, você tem essas três opções de liquidez, que é a liquidez imediata por conta desse bot, a liquidez ali por conta do floor price, que você lista ali pelo floor price, e essa liquidez através do trade floor, que acaba sendo um pouco mais difícil de você conseguir vender, porque a gente está falando de NFTs um pouco mais caros acima do floor, então acaba precisando de realmente um colecionador ali mais adepto, que esteja muito mais ligado à coleção e ligado àquele floor ali, para especular em cima desse NFT. Ou até mesmo só realmente comprar pela questão do valor dele em si, assim, de apreciação da coisa, né? Legal. Tem uma coisa que eu queria endereçar aqui também, acho que vai um pouco nessa direção. Quando a gente está falando
desse floor price, né? Tinha uma teoria, não sei se isso vale, né? De novo, eu tô recapitulando as coisas que eu fui aprendendo ao longo do tempo de NFT, mas faz tempo que eu não uso essa tese, não ouço essa tese, que é a ideia de que você tem duas formas de investir em NFT. Ou você compra 1% mais caro, ou você vai comprar a partir do floor price, né? Todos os intermédios nesse meio não são boas estratégias, porque ou você vai ver, imagina que você comprou exatamente no meio, entre o floor price e o 1% mais caro. Se o floor price subir, você não vai ver essa coleção se valorizar. O que você vai ver é o seu ativo ficar mais próximo do floor price, em teoria, ou necessariamente andar na mesma proporção dos outros, então não tem muito que subir ali de preço proporcionalmente aos outros. Da mesma forma, se você comprar 1% ou o floor price, aquilo subiria. Essa estratégia ainda é uma coisa usada? Você nunca ouviu falar isso e eu tirei aqui das vozes da minha cabeça? Ou tem alguma lógica nisso por trás? Não, tem muita lógica nisso por trás, e realmente são quando você vê grandes colecionadores aí, ou até mesmo fundos de NFTs, assim, ou empresas comprando NFTs muito caros, assim, né? Que você compra, você viu o Mastercard ali comprando, acho que um punk de Moicano, que era um punk muito caro, acho que, se eu não me engano era um Alien, alguma coisa assim do tipo. Mas faz realmente sentido, assim, é uma das, realmente das estratégias usadas, mas assim, eu não descartaria que existe esse meio caminho, realmente existe, e realmente você pode lucrar ali em cima, que é realmente a partir desse fator ali do trade floor price, né? Mas é aquilo, você realmente é um pouco mais difícil, você fica um pouco mais limitado, como você também fica limitado quando você compra esse 1%. Que, como, por exemplo, quando a gente fala de uma coleção assim, muito popular, como o Bored Ape ou For Pride, ou Bored Ape ou CryptoPunks, a gente está falando de coleções ali mais robustas, assim, que tem um preço muito alto ali. Então você precisaria de um outro colecionador que estaria disposto a pagar aquele preço, né? Isso não seria alguma coisa assim voltado para o varejo. Seria muito mais voltada para realmente um colecionador, um fundo de NFT, ou até mesmo alguma empresa ali que queira entrar assim, pô, vou fazer uma curadoria disso, assim, alguma coisa assim do tipo. Bena, como um cara que sempre me ferrei fazendo trading de NFT, assim, Maravilha. Sempre é... bom esse depoimento que acaba motivando as pessoas, né? Não, fica tranquilo, eu acho que você tá certo. É o melhor expor a verdade do que falar, não, eu sempre tive muito sucesso com trade de NFT, né? Não, não, pra mim sempre foi uma coisa que eu sempre me ferrei, assim, muito, muito contrário do DeFi, que foi algo que eu aprendi logo de cara e peguei e consegui pegar a manha do negócio. O NFT pra mim nunca entrou muito na minha cabeça. E uma coisa que eu tenho alguma dúvida, e acho que o pessoal deve ter um pouco de dúvida também, o ouvinte, como é que você separa um bom projeto de NFT de um mau projeto de NFT? Como é que você escolhe em quais projetos você vai investir? Quais projetos são bons para você fazer esse tipo de trade, né? Comprar o floor price ali esperando uma apreciação, alguma coisa do tipo. Porque, para mim, né, que tenho esse contraste grande, né? Venho muito mais do DeFi do que dessa ideia do NFT. Para mim era muito claro identificar o que que era um DeFi bom, o que que era um DeFi ruim, o que que era algo ali que era o que eu defini no, no nosso episódio de DeFi como um scam honesto, né? Scan. E o que era um projeto sério, né? Um projeto que estava de fato querendo fazer algo novo. Você consegue fazer essa distinção muito bem dentro do mercado de NFTs também? Dá pra gente fazer essa distinção, só que é aquilo, é um pouco mais complexo, né? É um mercado bem novo aí, que está passando pelo seu primeiro ciclo meio que de baixa, e a gente tem visto ali o que está se sustentando ou não, né? Assim, o que tá sendo ali inovação, que está continuando construindo, que teve uma boa administração e o que não estava. Então é muito assim, tipo, teste, erra, teste, acerta, teste, erra. E sim, mas tem três principais características que eu olho num projeto antes de começar a investir nele. A primeira é o time, realmente, assim, se a gente vê se esse time ele tem um passado ali traqueável, assim, se pô, ele já tem alguma experiência em marketing ou experiência em cripto, alguma coisa assim do tipo de construir uma comunidade direita, que você pode também ter o time mais experiente do mundo, assim, mas ele não tem nenhum tato com Web3, nem criptografia no geral, assim, comunidades. Então, esse primeiro fator é o time, realmente um time mais engajado ali dentro do Crypto Twitter, que a gente chama ali, que é o nicho ali do Twitter de NFTs e cripto no geral, um time engajado nesse nicho. E às vezes a gente nem precisa ter esse time assim, tipo, assim, com a identidade dele revelada. Às vezes a gente vê ótimos projetos aí com pessoas de identidade anônima. O próprio Bored Ape aí no início, os seus fundadores tinham essa identidade anônima, né?
Eles foram reveladas ali a partir do sucesso do projeto, que foi até mesmo por conta de uma investigação que uma repórter do BuzzFeed fez, aí ter sido doxada aí, esse dox forçado desses administradores. Mas a tendência é que, assim, de acordo com o projeto vai ganhando, eles revelam sua identidade, né? Até mesmo porque você tem investimento, você tem que consolidar isso como uma empresa, você tem que consolidar isso como uma empresa de desenvolvimento ali para futuros projetos, ou até mesmo futuras parcerias, ou receber investimento até de fundos, assim, e, putz, me fugiu a palavra, o capitals, o Venture Capital? VCs, assim, VCs. isso, VCs, investimentos de VCs. Outro fator que é muito importante de se olhar é... Putz, me fugiu aqui, perdão. Tava tentando lembrar o V de VCs aqui e me fugiu. Mas outro fator realmente muito importante é você ver o quão de volume ali, se essa coleção está sendo negociável, sendo negociada ali de NFTs, assim, dentro do mercado no geral. Se ela está com um volume constante ali, se tem um interesse constante da comunidade, e um bom fator para você ver isso é ver um volume ali semanal dela, volume diário dela, se ela tem um interesse ali que as pessoas estão negociando sempre, assim, esse NFT, e às vezes a gente não precisa nem olhar para o floor price quando a gente fala disso. A gente olha ali, vê esse volume, está sendo negociado, o floor price está caindo, tá bom, deve ter acontecido alguma coisa assim, deve ser o mercado geral, não deve ser mercado geral, assim, pode ter sido alguma notícia da própria coleção, aí são outros fatores que a gente tem que acompanhar junto, mas o volume é um fator muito importante. E o último, que eu acho que é o mais importante deles, é o social, assim, como essa coleção está sendo abraçada ali pelo Crypto Twitter, pela comunidade de NFTs como um todo, se essa comunidade é ativa, se ela tem um storytelling ali que realmente capturou a atenção da galera, como a gente teve com os Goblin Town, né, que foi uma coleção de NFTs de Goblin, que criou uma narrativa incrivelmente bacana no espaço, que eles fizeram free mint, então os NFTs foram distribuídos de graça, e começaram a fazer spaces no Twitter e ninguém entendia o que estava rolando, até um começar a imitar um Goblin ali dentro do space, pedia para falar, imitava um Goblin, aí vinha outro, imitava, e acabou se construindo essa narrativa de você ter uma cidade de Goblins em que os holders desses NFTs eram Goblins, assim. Então, acho que a narrativa e esse sentimento de dentro da comunidade é uma terceira coisa muito importante, ver ali se essas pessoas estão comprando isso, né? E uma coisa que acho que deveras importante, assim, que eu sempre olho quando eu vou comprar um NFT, que já é o quarto fator, assim, mais um bônus, é o Gartner Hype Cycle. É uma tese de hype que existe, de hype de tecnologia que existe, que se define no seguinte: é um gráfico em que você tem o pico da tecnologia ali, do trigger dessa tecnologia, que você vê ali o preço subindo muito alto e correlacionando isso com NFTs, vejo muito isso sendo o pré-review desse NFT. Então, quando você compra esse NFT, ele ainda não foi revelado os metadados desse NFT. Você não sabe se tem um metadata, se você tem um NFT comum ou se você tem um NFT raro. Então, para mim, esse é o pico ali o trigger ali de tecnologia, em que você vê o preço subindo e não para. Aí você vê o pico ali dessa inflação, que é quando você vê o fora ali se estabilizando, e após isso é o review aí, quando você tem esses metadados revelados, você passa um pouco, assim, a galera começa, quem tinha mais de um NFT começa a liquidar esses NFTs, assim, vendendo ali a mercado, porque não conseguiram especular da forma que eles queriam, não pegaram um raro ali, especular naquela questão ali da aleatoriedade, né? Então começam a vender ali porque não pegaram raro, e aí você vê se concretizando uma métrica chamada Unique Holder, em que você começa a ver essas pessoas que tinham mais de um NFT é, se, se vendendo a mais que eles tinham ali, ficando só com um, e você acaba vendo ali uma queda nesse floor price, né? Então, sempre quando eu vejo uma coleção nova que está sendo ali bastante falada, eu espero passar esse pico. Eu espero passar esse pico ali desse trigger de tecnologia, até chegar no review, que você começa a ver o preço caindo, preço caindo, preço caindo, aí você começa a ter uma marinada ali desse preço, que ele vai caindo mais um pouco, e depois você começa a ver
ele voltando ali alguns patamares quando você começa a ver os pontos sendo entregues, né? Você vê uma desilusão muito forte ali da comunidade da galera, que é quando você compra o NFT, o pessoal acha que vai ter, acho que qualquer projeto no geral, quando é lançado, dá para fazer essa comparação, que você acha que você vai ter, tipo, todos os atributos disso sendo entregues assim na bandeja logo de uma vez. Não, você tem o tempo de desenvolvimento disso. Então, nesse tempo de desenvolvimento, que é que você deve adquirir esses NFTs, assim. Pô, você vê se realmente o pessoal está entregando o que eles prometeram entregar, se realmente esse desenvolvimento está seguindo, e por aí vai. Eu acho que esses são os pontos mais importantes na hora da gente ver analisar um projeto de NFTs, né? Cara, muito maneiro. Eu queria te perguntar, pegando um pouquinho de uma outra resposta que você tinha falado um pouco mais cedo, na questão dos bots, né? Como é que são usados esses bots em trade de NFT? Como é que funciona isso? Por acaso você já teve alguma interação, seja programando seja conhecendo alguém que já usou, ou até mesmo tentando fazer uma compra e o bot comprou antes de você? Como é que funciona isso? Enfim, e explicar um pouquinho mais para o nosso ouvinte. Bem, esses bolts, assim, eles funcionam, você tem dois tipos de bolts ali. Você pode ter até mais, assim, mas eu falo os dois que eu conheço, já tive experiência com. Que primeiro o bot de Massive Bidding, assim, que hoje em dia você nem precisa mais de bot para isso. Você vê os agregadores de mercado tendo essas opções para poder fazer ali. Inclusive, é tipo uma das teses aí que a gente tem, que é alguns serviços e coleções de NFTs assim vão começar a meio que acabar porque ofereciam esses bots, ferramentas assim um pouco maiores. E você vai começar vendo isso ficando mais gratuito assim para as pessoas. Então, você tem esse bot que era de mass bidding, assim, que você faz um bidding em uma coleção inteira. Você Uhum, fala, ó, vou dar um bidding aqui de 0.003. E a coleção vale 0.05, assim. uhum, Então, você está dando oportunidade de liquidez imediata para esse NFT. O único problema desse bot, assim, que eu acho que é bom sempre ressaltar, e dessa opção, você dando essa opção de liquidez imediata para a coleção inteira, você pode acabar pegando uma batata quente ali na sua mão. E o que é essa batata quente? É quando alguém é hackeado e esse hacker ele precisa dessa liquidez imediata antes que o OpenSea e trave esse NFT. uhum, Então ele vai aceitar a primeira opção que ele tem ali de liquidez imediata. uhum. Então até mesmo quando a gente vê algumas pessoas que sofrem hack de Bored Ape e tudo mais, e vê esse Bored Ape sendo vendido por um preço muito barato, a gente não descarta a hipótese que essa pessoa possa ter sido hackeada. Que o hacker foi lá obter liquidez imediata antes do OpenSea flagrar aquele NFT como um NFT suspeito. Um Uhum. NFT que foi hackeado e tudo mais. O outro bot que a gente tem é o bot de mint, né? Que então, assim, você vai ter um projeto que ele vai lançar os seus NFTs e você, por um acaso, você não conseguiu a whitelist desse projeto, uma vaga ali naquele mint, aquele pré-mint deles ali, que é para uma parte seleta ali da comunidade, e você vai tentar a sua sorte ali na public sale, que é a venda pública, né? E Uhum. você vê essa questão ali, putz, me fugiu a palavra, mas você vê a popularidade do projeto ali, essa procura muito grande, Uhum. e o que as pessoas fazem? Elas usam um bot para fazer esse mint direto do contrato ali. Uhum. Então você já faz a pré-configuração, você pega o contrato daquele NFT, você bota ali, faz a configuração ali no bot já de quanto você vai pagar em gás ali, você vai aumentar ali a taxa de gás que você para ele dar prioridade para sua transação e você meio que vai dar um front run nessas pessoas que vão tentar fazer pelo front-end ali, que seria o site do NFT, que seria clicar, tem que aprovar a transação e tudo mais. Quando você faz isso com um bot de mint, você já pula essas etapas todas ali, e por mais que sejam assim, tipo, poucos segundos ali, isso faz toda a diferença em um projeto que você vai vender só 5 mil NFTs e você tem uma comunidade ali de 50 mil pessoas, sabe? Uhum. E segundos fazem muita diferença nisso, e o bot faz essa ajuda ali, né? Você fala um pouco sobre essa questão de como selecionar os bons projetos ou aqueles que vão bombar, mas me vem na cabeça uma situação que a gente viveu aqui, né? Que foi, acho que a coleção do Fidenza, que você deu esse alfa aqui pra gente, foi isso, né? Foi do Uhum. Fidenza algum tempo atrás, né? Que a gente tava tentando montar alguma Não, posição. perdão, Não foi o foi a Fidenza. do QQL. QQL, exatamente. Beleza. Então, o QQL. Aí você falou do QQL pra gente, falou assim, cara, eu tô vendo esse negócio, vai ter o Mint aqui, eu acho que esse negócio vai dar bom, e a gente podia comprar um. Aí passa uma semana, você chega, pô, esse negócio vai rolar, tá quente e tal. E aí eu percebi que você, ao longo do tempo, foi ficando cada vez mais otimista, até chegar um dia, meu irmão, isso aqui não vai dar errado,
temos que comprar esse negócio aqui de fato, porque a gente vai, sei lá, dobrar a posição que a gente tinha. Não tem se a gente ia, sei lá, comprar 5 e tentar vender a 10 Ether, acho que depois. Acho que era mais a visão macro que você tinha de possibilidade. E tem uma das coisas que, quando a gente está avaliando o projeto, pelo menos eu olho dessa forma, né? Que é essa capacidade, talvez, se não empírica, mas muito próxima disso, de olhar para a coleção e estudar e tal, e cada vez ficar mais otimista com ela. E assim, no limite, você estava certo, assim, o negócio realmente saiu a um valor e logo depois, no mercado secundário, estava com um valor mais alto, né? Da onde que veio essa confiança todinha nesse caso aqui, nesse que é? Nem preciso explicar um pouco da coleção em si, mas acho que tudo aquilo que for tangente a criação dessa tese extremamente positiva para essa coleção, acho que vale a pena você expor aqui pra gente. Bem, primeiro, é um fator ali que eu já respondi na pergunta do Luca, é o passado do time ali que estava montando o QQL, né? Eram duas pessoas, eram o criador do Fidenza, né? Uma coleção que já bem consolidada ali da criptoarte, da arte generativa, que tem um floor price ali de 100 Ether quase. Era o Tyler Hobbs, o criador do Fidenza, junto com um colecionador de NFTs que era o Dandelion Reese, que também era um colecionador bem conhecido ali, né, no meio de NFTs, e eram duas grandes pessoas de renome, né? Então, você acabava vendo ali, dentro da comunidade, que a procura daquilo estava sendo bem grande. A galera estava engajando muito aquilo ali, estava esperando muito. Então, muitos colecionadores, altos colecionadores ali, estavam com interesse dentro dessa coleção, comentavam sobre. Você via uma atividade bem forte no social dessa coleção. E já era uma coleção assim que o seu artista já tinha um passado traqueável, tinham projetos ali que você já podia rastrear ali, que era o Fidenza, era alguns outros projetos de arte generativa que ele tinha, que você tem ver floor prices ali absurdamente altos, ali acima de 10 Ether, 20 Ether, que foram vendidos ali na casa do 1 Ether, assim, no Mint primário. Então, realmente, você tinha essa especulação a partir do Mint, que seria o Mint primário ali, que você sabia que a partir que esse NFT fosse para o mercado secundário, você ia ter essa valorização. Nem que seja de uma vez ali, 1,5, duas vezes, você ia ter essa valorização. O único problema é que quando a gente fala desse tipo de NFT, do próprio QQL, por assim dizer, ele é um NFT de arte, né? Então, é um pouco mais difícil de especular e até mesmo você obter liquidez aí para isso, porque você precisa de achar um outro colecionador que tenha esse gosto parecido. Então, por exemplo, esse NFT funcionava em duas partes. Você tinha um Mint Pass e você tinha a arte propriamente dita quando você fazia ela. Então, você tinha duas formas ali de fazer um trade de NFT ou especular. A primeira seria você pegar o Mint Pass ali, que era meio que eterno, que essa mintagem desse NFT não acabava nunca. Então você segura aquilo ali para um longo prazo, espera o supply dessa coleção ali, desse Mint Pass, ir caindo, de acordo com as pessoas vão aumentando a arte, e você vender isso por um preço mais caro, ou você especula dentro da arte como uma arte em si. Você pega um outro artista, faz uma parceria com ele, para ele utilizar o algoritmo do Tyler Hobbs para criar essa arte generativa, né? E você criar uma curadoria em cima daquilo e achar algum colecionador que se interesse por aquela própria peça em si. É maravilhoso, assim. Tudo que eu vi do Tyler Hobbs, eu fiquei fascinado. O cara é muito bom. E é absurdo, assim. Ele fez uma coisa comigo que eu nunca achei que fosse acontecer, que é eu me senti movido com arte digital. Que era uma coisa que não rolava, sabe? Tipo, eu achava arte digital muito artificial, muito, tipo, não é a mesma coisa que você tá no quadro, no museu olhando um quadro, Uhum. olhando uma escultura e tal. Mas quando eu olhei pro Fidenza foi, tipo, paixão à primeira vista, assim. Toda a coleção é maravilhosa, assim. E sei lá, ressonou muito comigo. Então acho que é uma experiência até legal de compartilhar, assim, porque foi a primeira vez que eu vi de fato esse valor artístico no NFT e eu fiquei impressionado com ele, porque pra mim foi uma coisa muito mais forte do que, ou até na mesma proporção do que ver uma obra de arte no museu ou coisa parecida. Me brilhou o olho você falando assim agora, viu? Sério. Boa. Mas é literalmente essa sensação que eu tenho olhando para o espaço, né? A gente vê NFTs de arte como um todo, até mesmo assim, esses profile pictures que acabam virando shares assim dessas empresas que elas começam a criar, realmente começa ali pelo conceito da arte. Então, essa é a tese ali que move o espaço, sabe? Mas quando a gente fala de NFTs de arte, realmente é um nicho dentro do nicho, né? Então, realmente, a gente está falando de uma coisa bem, bem nichada. Quando você falou dos PFPs, veio uma coisa muito na minha cabeça também que
essa coisa de colecionáveis, ela é muito presente já na nossa vida, assim. Se você olha, acho que um exemplo até mais presente no cotidiano das pessoas hoje em dia é o do álbum da Copa, assim. Quando anunciaram que ia ter aquelas figurinhas mais raras do álbum da Copa e tudo mais, foi uma febre. Todo mundo correu para as bancas para comprar figurinha porque queria tirar o Neymar dourado, porque tava querendo tirar o Mbappé, não sei o quê, os jogadores os melhores jogadores de todas as seleções, né? E existe essa vontade no ser humano mesmo de colecionar as coisas. E acho que o Profile Picture ele atende muito a essa vontade, né? Você vê muito isso, principalmente nas coleções que são mais famosas hoje em dia, né? O próprio Bored Ape, o CryptoPunks. Essa vontade de colecionar ela é muito forte. Acho que até no próprio CryptoPunks, assim, para mim o valor do CryptoPunks vem muito mais da história do ativo do que da arte em si, ou de como cada um se identifica com aquilo ali. É algo que as pessoas querem ter um pedaço da história dos NFTs, por isso que elas compram um CryptoPunk. Agora, o caso do Bored Ape, por exemplo, é porque as pessoas se identificam mais com o Bored Ape, ou querem estar ali dentro do clube da Yuga Labs e tudo mais. Tem todas essas nuances, né? Tem, e cara, para mim isso daí. Eu tenho uma opinião um pouco diferente, mas eu concordo com você. Não é à toa que a gente está vendo, sei lá, os CryptoPunks indo para museus agora. A própria Yuga Labs ali que comprou os CryptoPunks da Lava Labs, tá com uma iniciativa que é doar CryptoPunks para museus, assim, para criar, transformar eles realmente numa peça da história, né? Então você vai começar a ver arte, criptografia ali dentro de museus, tipo Profile Pictures dentro de museus. Mas eu acho que isso já passou, assim, essa fase de colecionável. Aí já é uma opinião minha mesmo, assim, como analista, como uma pessoa que vê esse espaço. Eu acho que essa fase de colecionáveis a gente já passou um pouco, ainda mais quando a gente fala de profile pictures. Isso eu acho que não encaixa muito ali. Eu vejo muito mais o profile picture hoje como uma forma de você fazer uma variação de fundos para você criar uma comunidade ali, você ter um projeto, você subir uma marca em cima disso. Mas quando você fala de colecionáveis, o que eu vejo muito se assemelhando é tipo Top Shots. Ali você realmente tem um exemplo clássico de colecionáveis, que é você colecionar ali momentos da NBA ou da própria FIFA Plus ali que lançou recentemente, que era de colecionar momentos da Copa. Então, quando a gente fala de NFTs colecionáveis, eu vejo muito mais esses, assim. Então, acaba sendo também, a gente vê empresas como a Mattel, que está lançando agora seu próprio marketplace dentro da Flow, que está lançando coleções ali de carrinhos da Hot Wheels em NFT, que você pega um NFT mais raro, completa uma coleção, você troca ali por por um NFT, um NFT, ó, troca por um carrinho físico ali referente a essa coleção. Então, quando a gente fala de colecionáveis, eu vejo muito mais por esse lado, assim, olhando para essas coleções do que Profile Pictures. Acho que Profile Pictures realmente começou com esse intuito, mas como a gente diz, assim, o espaço é muito novo, ele continua evoluindo. Eu acho que virou uma forma de crowdfunding agora para marcas, sabe? Então, a gente vê aí o Azuki, por exemplo, virando uma marca de quase streetwear, assim, fazendo parcerias com marcas gigantescas, como a Ambush, que é a joalheria japonesa ali, e realmente levando isso ali pro meio streetwear, assim. Aí acaba comparando ali com marcas até tipo a Supreme ali, Supreme isso, e algumas outras de streetwear, por assim dizer, que a gente vê ressaltando aí no dia a dia, né? Cara, eu tenho uma pergunta aqui pra gente voltar. Estão falando muito de filosofia aí, de futuro, coisa bonita e tal. Isso é ótimo pra escrever um livro, mas eu tô preocupado aqui como que a gente ganha dinheiro fazendo trade de NFT. E tem uma das coisas que, de novo, me vem na cabeça esse estudo de caso aí que você trouxe pra gente, que deu super certo, apesar da gente não ter tirado o melhor proveito dele, que é, eu minto, não mentir de falar, não falar a verdade, tá? Fazer o mint, tá? Emitir o negócio pra você que tá aí. A não ser que você queira Pra mentir falar o mesmo. português correto é cunhagem. Cunhagem, Cunhagem. boa, beleza. Faço a cunhagem. Cara, talvez seja mais agressivo ainda do que falar, fazer o mint, né? Mas vou a cunhagem do NFT. Fazendo a cunhagem do NFT, você tá entrando ali meio, vamos dizer, se a gente pensasse um ICO da vida, um pre-sale, né? É o primeiro cara a receber ali, você vai estar recebendo esse negócio. A posteriori, você entraria no mercado secundário, né? Então você participou ali, entre aspas, do mint inicial, né? Do ICO, que seria, sei lá, para a turma de 2018 e 2017, é um pouco isso. Ou você compraria no secundário. E acho que a perspectiva é um pouco da mesma, né? Que é,
Será que esse mint, esse pré-mint ou mint, ele vai me colocar numa situação melhor do que comprar no secundário? Ou seja, qual que é a expectativa que eu tenho para essa coleção? A primeira coisa que me vem na mente é essa, assim, olhar o tamanho da comunidade de 50 mil pessoas e ver que a gente vai ter um mint de 500, pô, eu contrabalanceio isso e falo, pô, então acho que aqui tem realmente um valor de fazer o mint antecipado e vou atrás do mint. Se esse desbalanço não tá tão grande, eu fico pensando que a comunidade não tá grande o suficiente para absorver aquela quantidade de NFTs que vão ser minerados, que vão ser criados, né, que vão ser mintados, e eu prefiro comprar no secundário. Isso minha visão aqui de quem, assim como o Luca aí, só teve insucessos dentro Eu também. do NFT, ou seja, só tem um cara aqui que sabe desse negócio que é você. Então eu quero saber se existe outra coisa que importa aqui nessa decisão de fazer o mint ou ir para o mercado secundário. Bem, quando a gente fala desses dois, entra muito naquele papo ali que eu puxei do Gartner Hype Cycle, né? Uhum. Então, a gente vê esse período ali de trigger de tecnologia, então realmente essa procura está muito grande. Até mesmo quando essa procura está muito grande, assim, a gente minta ali no início, se vale a pena vender ou não. Eu acredito que sempre quando você pega um NFT ali, bem no iniciozinho ali, em 90% ali dos casos, é melhor você vender esse NFT no pré-review dele e depois talvez comprar um for price se você ele tá ali realmente puramente pela especulação de preço. Ou se você quer fazer parte da comunidade, eu acho que realmente o melhor momento para você comprar esse NFT vai ser pelo precinho ali mais barato que você vai estar comprando no mint primário, né? Então, mas falando agora, voltando para o assunto, no mercado secundário, a melhor forma de se fazer isso é você realmente esperar esse período passar e ver esse preço ali, esperar esse preço dar uma depreciada, enquanto essas pessoas que compraram ali puramente pela especulação ali começam a se desiludir ali com a demora para entrega para as coisas, assim, que realmente coisas que precisam de tempo, e você acaba criando oportunidades para outros membros ali, outras pessoas entrarem, pessoas que têm uma convicção que entra muito naquele papo ali de valor, que eu acho que também é uma das formas ali que você deve se considerar na hora de fazer um mint primário de NFT, que é qual o valor que aquilo vai te agregar, sabe? Essa comunidade ali, aquela marca, você realmente gosta daquilo ali, você é uma marca ali, você é uma pessoa ligada a streetwear, por exemplo, é uma pessoa ligada ali a ramo de skate, alguma coisa assim do tipo, que nem foi o Azuki, ou é uma pessoa que é ligada ali a futuro ali, acredita realmente no que aquela empresa vai fazer, de talvez criar avatares, ou na proposta que ela está propondo ali, entra muito por isso, assim, da questão do valor, o que aquilo vai te agregar ali de volta, né? Então, acho que assim, a gente tem essas duas visões, assim, na hora de escolher um mint primário ou comprar do secundário. Como um investidor, assim, falando, eu acho que a parte mais segura, assim, dependendo do preço que você fosse arriscar no mint primário e dependendo dessa procura, seria você esperar o mercado secundário. Você vê o desenvolver desse projeto, ver como ele está sendo entregue, assim, esperar esse momento de depreciação, de mais calmaria enquanto as pessoas estão construindo ali, e você vê ele se desligando um pouco ali daquele hype momentâneo que ele teve de lançamento, né? Então, assim, como investidor, eu acredito assim, o caminho mais seguro e mais concreto de você fazer isso é você realmente esperar esse período de hype passar e pegar no mercado secundário. Agora, assim, caso você consiga fazer esse mint no primário, você veja que essa procura está grande ali, cara, é a melhor oportunidade. Eu, como próprio Degen, se eu tenho um mint primário ali, eu sempre tento ir nele, porque A mão é aquilo, coça. assim, A mão a mão coça, cara. coça, a mão A mão coça. coça. Coça muito, coça muito. E são valores baratos, assim, que dentro do portfólio, do meu portfólio, por exemplo, são acessíveis. Então eu falo, cara, para mim vale a pena arriscar esse dinheiro e me arriscar nessa coleção. Então eu vou ali dentro. Legal. Cara, conta pra gente alguma estratégia que você tem de mercado secundário. Assim, as poucas que eu conheço aqui são o Floor Sweep, né? Que você compra ali uma quantidade de ativos de NFT e tenta vender um pouco mais caro, né? Subindo o preço de floor. Mas tem outra coisa interessante, e aí tenta explicar de uma maneira bem simples pro pessoal de casa entender. Inclusive o Floor Sweep, assim, acho que vale a pena a explicação, mas óbvio, se tiver outra estratégia aí de mercado secundário, a gente quer ouvir também. O floor sweep, então, explicando o floor sweep, né? O que é o floor sweep? É a vassourada que você passa ali no. Literalmente, é a vassourada que você passa nos NFTs ali. Que é você compra todos os NFTs que estão mais baratinhos.
Então, geralmente as pessoas utilizam ferramentas de trade para isso, para investigar ali, olhar o mercado secundário, de onde que está ali a parede ali de venda, onde que você tem essa parede maior ali, que é realmente floor price, que você tem mais NFTs à venda ali por um determinado preço. Então, por exemplo, a gente tem 3 NFTs vendendo, a gente tem um floor price ali de 1 Ethereum. Você tem 3 NFTs em 1 Ethereum e o próximo floor price dessa coleção é 1.5. O que é o floor sweep? É você comprar esses 3 NFTs e vendendo pelo próximo floor price. Você tira essa oferta ali do mercado e você vende mais caro ali por um preço. É aquilo, você fica ali realmente refém e fica aí líquido, por assim dizer, mas você tem um retorno de investimento ali um pouco maior em 3 NFTs. E o que as pessoas costumam fazer quando fazem um floor sweep? É a venda em ladder, assim, que é tipo em escadinha. Então você vai botar ali o preço desse NFT no próximo floor price, você vai botar o outro um pouco mais acima e o outro um pouco mais acima, para fazer meio que um preço médio de venda. Então, essa é acho que uma das estratégias mais comuns de trade, assim, que acabam requerendo da pessoa ter um pouco mais de dinheiro ali para fazer isso. E uma outra que eu acho bem bacana de comentar, que é para você conseguir liquidez nos seus NFTs, é de utilizar a plataforma de lending. Então, até mesmo assim, você fez um floor sweep, mas acabou ficando preso com seus NFTs, assim. O que você faz a partir disso? Cara, faz um lending desse NFT, dá uma shortada nele ali, já que o floor price caiu, você vai pegar o empréstimo ali naquele NFT, uma plataforma muito boa, Niftify ali, que você faz um empréstimo peer-to-peer ali, então você vai ter outras pessoas ali te oferecendo, ó, eu vou te dar tanto em Ether ali para esse NFT, mas você vai ter que me pagar em tantos dias e com essa porcentagem aqui de retorno. Então, uma plataforma bem boa que você vai estar shortando esse NFT e caso você assim, pô, o floor price caiu mais ainda, não vou pagar esse NFT, então a pessoa que te emprestou esse dinheiro fica com o NFT e você fica com os Ethers ali que ela te emprestou. Isso ali fica registrado dentro da plataforma ali, você acaba realmente criando uma reputação ali meio que de tipo insolvente, meio que insolvente, assim, que você não pagou o seu empréstimo, mas é aquilo, assim, sei lá, vi, né? É uma das estratégias que essas ferramentas proporcionam a gente. É realmente você obter essa liquidez a partir dessas ferramentas, ou até mesmo assim, você tem um NFT muito raro, quero fazer um trading aqui, que eu vi uma oportunidade ótima de comprar isso. Você pega o empréstimo nesse NFT, o cara vai te emprestar X dinheiro ali por X determinado tempo e você vai ter que pagar X de volta. Você. Putz, deu um branco aqui, perdão. Você faz o seu trade, obtém um lucro aí ainda maior do que você vai ter que pagar de volta, e você paga o empréstimo e tem seu NFT de volta. Isso tudo ali é por conta ali dentro de um smart contract, né? Então, assim, seu NFT só vai ser liberado para esse cara depois que passar esse tempo ali, o tempo de empréstimo, né? Então, é uma das formas seguras, assim, por assim dizer, de ter essa liquidez imediata de NFTs, né? Minha cabeça do mal aqui já tá pensando em maneiras de driblar esse mecanismo de reputação. Cria uma carteira nova a cada trade que Né? fizer. Mas Exatamente. Você é bota o carteira NFT para nova. vender no OpenSea, já compra com outra carteira. Altos Nate, esquema. aquele Nate lá, o frontrunner lá do OpenSea. Ah, é verdade. Mas ali o histórico fica no próprio NFT. A parada é essa, a parada interessante é essa. O histórico é do NFT em si, né? Então, você vê ali quantas pessoas pagaram empréstimo com aquele NFT, quantos pagaram, quantos não pagaram. Então, fica uma parada ali meio que registrada já no próprio NFT, né? Nem na carteira, sabe? Cara, eu queria puxar uma pergunta aqui sobre métricas, né, de como que você analisa esse mercado de NFT. Tem umas coisas que você traz pra gente toda terça-feira no Call Crypto, que é volume, né? Volume e basicamente variação das grandes coleções e uma visão ali do MetaTrade, né, que seria qual que é a posição ali interessante pro investidor comprar ou ficar de olho. Tem alguma outra coisa que é interessante para as pessoas que estão tentando ali virar traders de figurinha para prestar atenção, ou isso já é um paretão da vida, já é 80% do resultado? Cara, isso é 80% do resultado, mas realmente tem outras métricas que você pode ficar de olho ali. Essa primeira ali é do o volume mesmo, é para você identificar ali quanto de liquidez está tendo no mercado, se essa liquidez aí tá boa em relação às últimas semanas, se você viu essa liquidez caiu, as vendas estão fracas, o floor price caindo, aí geralmente é uma métrica que se relaciona com a outra, que é essa de coleções ali, que a gente vê o volume ali das top 25 coleções, top 50 coleções ali, que são geralmente as principais que estão sendo tradeadas ali.
Então a gente vê quando aparece uma coleção nova que você nunca viu na vida, você fala, ó, isso aqui talvez seja um MetaTrading, ou talvez seja só um quick flip que ficou ali na boca do mercado. Quick flip, assim, é o trade rápido ali de NFTs, assim, saiu o projeto, se liquidou ali na hora, que ficou ali na boca do povo e a galera meio que comprou rápido e vendeu rápido, assim. Então, essas duas métricas são as principais, mas você tem outras, como a própria Nancy já faz ali, que são indexes ali de coleções. Então, ela faz um index de profile pictures, ela junta as 100 principais coleções de profile pictures e faz um index daquilo ali para você investigar. Pô, a tendência do mercado tá subindo para profile pictures, tá descendo para profile pictures. Uma métrica que foi muito boa para a gente ver que foi o Art 20, né? Que é o da Nancy, que é a métrica de 20 coleções de arte ali que que estão em trend, assim, que são as principais coleções do mercado de arte de NFT como um todo. Então, você viu muito nesse bear market esse Art 20 subindo, esse index subindo. Então, que o interesse dos colecionadores estava muito voltado para a arte, eles estavam comprando muita arte. Porque bear market, quem tinha, colecionava aquilo, especulava naquilo, precisava de liquidez, vendia, o colecionador que já tinha uma liquidez sobrando ali comprava e segurava. Então, você viu esse index subindo, assim, por assim dizer. Bernardo, beleza, assim, temos um episódio já aqui sobre trade de NFT. Tem algumas coisas que vêm na minha mente, assim, principalmente quando eu puxo o retrospecto de perda e tudo mais, que é o pior cenário do bear market, né? Então, assim, se você olha em retrospecto, estamos no volume com certeza abaixo do que a gente teve no ano passado. Nenhuma surpresa para ninguém. Isso, se acontecer, será provável que a gente tivesse queda nos volumes. Mas, naturalmente, a gente está com um volume bem acima do que esse mercado teve no passado, né? Inclusive nesse próprio histórico que eu trouxe para você do resultado esperado de perda de US$ 600. Só que a gente olha para esse cenário de cripto e pensa algumas coisas. Primeiro, até onde vai e cenários negativos, né, para isso. Talvez olhando para a cripto como um todo, a gente teve agora recentemente o caso da FTX, que foi um cisne negro para o mercado inteiro. Isso abalou muita gente, crise de confiança, e naturalmente a gente vai começar a crescer em terra arrasada, sem uma das corretoras que eram as principais e com uma série de lições que o mercado vai ter que absorver. Quando a gente olha para NFT, eu queria entender quais foram essas lições, quais foram as coisas que, e aí trazendo bem em conta, né, que no bear market, muita coisa que a gente tem certeza é destruída, né? FTX era um desses casos, outras empresas que eram de extrema confiança também foram dizimadas e certezas como projetos grandes não quebram ou stablecoin confiável não perde paridade, tudo isso foi se deteriorando. Quais são essas coisas dentro do mercado específico de NFT que você viu se deteriorar ou totalmente ser destruída nesse mercado de queda? Cara, eu acho que não vi muita coisa assim. Mentira, teve coisa que quebrou ali, por mais entregas ali. Eu acho que tipo, levar projetos para lugares ali que você talvez não teria uma equipe pronta para desenvolver. Hum, Mas eu acho que o principal que a gente aprendeu, até mesmo com essa causa esse lance todo da FTX, é administração de tesouro de projetos, que é uma coisa que é muito pouco falada dentro do espaço NFT. É uma coisa que você não tem ferramentas muito claras ali para traquear isso. E eu acho que é a principal coisa ali que realmente te sustenta, que é o pilar de uma coleção. Tanto que quando a gente teve a FTX ali anunciando, ó, quebramos, a gente viu um desespero muito grande dentro das coleções dos Bored Apes, da, de Daikajos, que era uma coleção nova recentemente aí, mas que estourou bem forte, que estava até com propaganda marcada para ser lançada no Super Bowl e tal. Teve até o Star Atlas ali, que tinha um tesouro, parte do tesouro dentro da FTX, que perdeu essa parte desse tesouro, que sofreram ali com essa primeira notícia. O próprio administradores ali dos Bored Apes falaram, ó, a gente não tinha tesouro ali dentro, vocês podem ficar tranquilos, a gente tinha exposição dentro da FTX US, só que semanas antes a gente tirou e botou isso na Coinbase, em custódia da Coinbase. Então, acho que uma parte muito importante ali que a gente tirou é a lição de administração de contratos ali, de contratos não, de tesouro. De você saber onde que você está fazendo essa custódia desse tesouro, por onde que você está obtendo liquidez nesse tesouro ali, que é realmente você transformar isso em dinheiro de verdade para poder pagar, transformar cripto em dinheiro ali para você poder pagar, sei lá, aluguel de lugar de evento, pagar artista, pagar funcionário da empresa e coisas assim do tipo. Então,
a principal lição que a gente aprendeu com isso é ter uma clareza das coleções e das coleções quanto a tesouro delas, o que elas estão fazendo com o dinheiro que eles arrecadaram a partir do mint primário, a partir do mint de outras coleções, ou a partir dos royalties do mercado secundário. Boa. Bom, obrigado, Bernard, por ter aceito o convite aqui, que você não podia recusar, né? Já que você tá no time mesmo. Não tinha como você falar assim, pô, não vou, né? Não vou, tenho que trabalhar, não existe isso aí, né? Mas obrigado de todo jeito de ter disponibilizado o tempo aí. Obrigado você que ficou aqui até o final e viu essa diquinha aí do Bernard. Obrigado, Rony, obrigado, Luca. E a gente se vê aí no próximo Francamente Cripto. Não esquece de seguir o canal, de ativar o sininho e dar o like. Forte abraço.